Jesus, o Messias esperado. Lição 5. O Messias abandonado por seus discípulos. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Zacarias capítulo 13 e versículo 7. Mais uma profecia do profeta Zacarias se cumpriu. Deus havia anunciado este acontecimento há mais de 500 anos, por meio do profeta. Assim aconteceu, quando Jesus, o Supremo Pastor, foi preso, seus discípulos lhe deixaram e fugiram. O evangelista Marcos capítulo 14 versículos 48 ao 50, narra este momento. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Jesus, sendo Messias, sabia que todas estas coisas iriam acontecer, pois ele mesmo já havia dito isto aos seus discípulos. Em Marcos capítulo 14 versículo 27, está escrito: Então, lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus nunca enganou os seus discípulos, mas sempre os advertiu acerca dos futuros acontecimentos. Imagine como deve ter sido assustador ver as tochas de fogo, o tropel da multidão e o barulho de muitas vozes, daqueles que se encaminhavam ao Getsêmani, onde eles estavam. O lugar era de uma escuridão profunda, devido às muitas árvores. Judas havia entrado em acordo com os guardas do templo, dizendo: Aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. Mateus capítulo 26 e versículo 48, parte B. Judas beijou Jesus em seu rosto. Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Mateus capítulo 26 e versículo 50, parte B. Pedro, ainda, reagiu, conforme João capítulo 18 versículo 10 descreve. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E, tocando-lhe a orelha, o curou. Lucas capítulo 22 e versículo 51. Quando Jesus diz a Pedro: Basta, ele está dizendo: Tudo está conforme a profecia. Jesus chega a perguntar a Pedro: Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Mateus capítulo 26 e versículo 54. O caos estava instaurado, havia muito barulho, a multidão estava armada, pois Jesus disse: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Aqueles homens vieram decididos a levar Jesus preso a qualquer custo. E os discípulos não estavam preparados para lutar contra inimigos armados. Eles pareceram covardes e medrosos, mas era necessário que assim acontecesse. Ver os seus discípulos fugirem não causou nenhuma admiração ou surpresa em Jesus, eles estavam apavorados. E ao fugirem, Jesus sabia estarem seguros e sabia, também, que em breve, depois da sua ressurreição e de serem revestidos do poder do Espírito Santo, aqueles fracos e medrosos discípulos se tornariam corajosos e ousados. Amém.